Olá pessoal, sou Sidney Araújo, sou do blog de Quais Novos e hoje a gente veio aqui um pouco para discutir sobre essa movimentação política que está acontecendo no Brasil, né? Recentemente aí, principalmente por causa dessa carta aí de Donald Trump. Essa carta de Donald Trump está movimentando toda a rede mundial de computadores, está movimentando aí todas as redes sociais, né? Pois só tudo querendo saber, todo mundo quer dar um pitaco, mas eu não vi ainda quase ninguém lendo essa carta. Vamos colocar a carta aqui agora, para que a gente tenha um conhecimento e a gente veja o que realmente está dizendo essa carta. Tem muita gente falando abobrinha e a gente vai ver aqui o que está acontecendo nessa carta. Vamos lá. A carta foi. Vamos iniciar aqui a leitura da carta, viu? Peço a vocês que acompanhem um pouco comigo, que aí a gente vamos tentar entender aqui direitinho. 9 de julho de 2025, Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil, Brasília. Prezado senhor presidente, conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo e é uma caça às bruxas e deve acabar imediatamente. Pessoal, pelo início da carta, dá para se pensar que é por causa de Jair Messias Bolsonaro, mas quando você vai ler toda a carta, os Estados Unidos estão simplesmente reclamando aqui das tarifas, né? Quer dizer que aquelas taxas, né, que a gente paga quando a gente vai comprar alguma coisa nos Estados Unidos, quando a gente vai comprar alguma coisa na China, né? Eu mesmo pagava, eu tive de comprar muita coisa na China, tive de comprar bastante coisa mesmo e pagava muitas vezes muito pouco, muitas vezes até quase nada de imposto. Agora não, você compra uma coisa e você paga praticamente o dobro do valor. Quer dizer, você compra alguma coisa, vamos dizer, de R$ 100, você paga R$ 100 de taxas, de impostos, aquele imposto das blusinhas. Você lembra as blusinhas da Shein, aquele negócio todo lá? Pois é, a gente está pagando aí muito de taxa, né? Então é disso aí mais ou menos que a gente está pensando. Mas vamos continuar aqui a leitura da carta. Em parte por causa dos ataques insidiosos do Brasil contra as eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos norte-americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos ao Brasil uma taxa de 50% sobre qualquer exportação brasileira enviada para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais já existentes. Quer dizer, vai ser 50%, mas já as outras tarifas continuam, que já existem, né? Mercadorias transportadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Quer dizer, se a pessoa for inventada e tentar burlar essa fiscalização, ela vai pagar aí uma tarifa mais alta. Vamos, vamos continuar. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. Aí vem aquela questão das taxas recíprocas que ele está usando com todos os países, né? Por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos uma igualdade de condições em nosso comércio com o seu país. É necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual. Como o senhor sabe,
Não haverá tarifas se o Brasil ou empresas dentro do seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos de tudo possível para aprovar rapidamente, de forma profissional e rotineira, em outras palavras, em questões de semanas. Quer dizer, se alguma empresa brasileira quiser ir lá para os Estados Unidos e vai ficar livre dessas tarifas, né? E ela quiser, né, contratar os americanos para trabalhar, vai ser menor, não vai ter as tarifas, né? Não vai existir as tarifas. Foi isso que está dizendo aqui, né? Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar as suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda, essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil, que causaram esse déficit comercial insustentável contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Além disso, por causa dos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de nossas empresas norte-americanas, bem como às suas outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante do comércio dos Estados Unidos, Jameson Crane, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 sobre o Brasil. Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais até agora fechado para os Estados Unidos e eliminar suas tarifas políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós podemos talvez considerar um ajuste nesta carta. Essa tarifa pode ser modificada para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com o seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Muito obrigado por sua atenção a este assunto. Com os melhores votos, sou, atenciosamente, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Bem, pessoal, pelo que a gente vê aqui, pelo que a gente leu, o que Donald Trump quer é que o Brasil baixe suas tarifas para os produtos americanos. Pronto. É que nem eu estou dizendo, a gente comprava coisa na China, comprava coisa nos Estados Unidos, você comprava e muitas vezes pagava pouco de taxa, mas agora está pagando-se um absurdo com o aumento aí das tarifas depois que esse presidente aí entrou, né? Ele aumentou as taxas de importação e a gente praticamente quando vai comprar paga-se o dobro do que se está comprando. A gente paga quase 100% de taxa quando vai se comprar alguma coisa na China, nos Estados Unidos ou em qualquer outro canto. Então, eu acredito que vai ser difícil se o Brasil não sentar na mesa para conversar, né? Não tentar conversar com Donald Trump para tentar resolver aí essa questão. Diplomacia, eu sempre estou dizendo isso. Nosso país, o governo do nosso país precisa de diplomacia, sentar, conversar, tentar resolver. Só isso. O governo que for, ele está precisando de quê? Diplomacia. Sentar e conversar e tentar resolver essa questão tarifária com os Estados Unidos. Então, mais uma vez, pessoal, o que está precisando hoje no Brasil é diplomacia, né? O Brasil tentar entrar em acordo, conversar com os Estados Unidos, ver a melhor maneira de equacionar essas tarifas para que ela fique uma tarifa mais branda. Vocês vejam o seguinte, a China tentou fazer esse mesmo jogo que o nosso presidente está querendo fazer, né? Tentar fazer o quê? Colocar tarifa em cima de tarifa. E foi uma guerra árdua. A China chegou ao ponto de colocar muita gente para fora dos seus empregos. Muita gente perdeu o emprego. Tava uma política muito difícil lá na China, devido que essa questão tarifária que eles começaram a fazer essa briga com os Estados Unidos e no final não deu certo. Vocês vejam o seguinte, vou colocar aqui a matéria aqui na tela para vocês verem que a China já entrou aí em
está tentando entrar em acordo com os Estados Unidos. Por quê? Porque elas não aguentaram as taxas. Colocou uma taxa, a China foi colocou, os Estados Unidos dobrou a taxa e assim foi dobrando, né? Sem limite, né? Sem limite. Então chegou um ponto que os chineses estavam perdendo muito dinheiro, estavam perdendo muito recursos, muitas empresas fechando, as pessoas começando a ficar desesperadas lá. Chegou o ponto do Xi Jinping, né? Lá da China, tentar aí um acordo e vamos lá, vamos ver aqui a matéria. China e Estados Unidos aceleram a implementação de acordo comercial. Ó, enquanto o Brasil, o nosso presidente aqui estava falando abobrinha, né? Lá no BRICS, né? O, o chinês não veio não. O presidente chinês lá, não veio de jeito nenhum, né? Nem veio da Rússia. Olha aí, ó. Enquanto nosso presidente estava falando abobrinha contra os Estados Unidos, tentando derrubar o dólar, mais uma vez, como ele sempre faz, Xi Jinping não veio ao BRICS aqui no Brasil. Não veio ele, não veio o da Rússia, né? O da Rússia também não veio, o presidente da Rússia. Então veja o seguinte, olha aqui essa matéria da Folha de São Paulo, viu? Essa matéria aqui é da Folha de São Paulo, certo? Vou ler aqui só um trecho. China e Estados Unidos aceleram a implementação de um acordo comercial. O país Pequim Reuters. O Ministério do Comércio da China afirmou nesta sexta-feira, 4, que Pequim e Washington intensificaram os esforços para implementar o que foi acordado durante as negociações comerciais recentes, mas alertou os Estados Unidos contra a desestabilização do consenso duramente conquistado. A China espera que os Estados Unidos possam continuar a cumprir o acordo e manter a estabilidade do comércio bilateral e das relações comerciais, disse o ministro, enquanto as suas superpotências econômicas buscam uma solução para as tensões comerciais. Quer dizer, olha aí, pessoal, China e Estados Unidos sentaram na mesa de negociação, começaram a conversar e agora estão colhendo os frutos aí. Pode ser que eles comecem aí a fazer essa aliança aí em torno comercial. É o que a gente espera que o Brasil faça. Entre aí, coloque sua negociação, coloque sua mesa de negociação, tente chamar para conversar, para reduzir essa tarifa, né? Também eles vão querer do Brasil redução de tarifas, é isso que eles estão querendo, né? Redução de tarifa, redução de tarifas. Esse negócio aí, se não baixar as tarifas, se não baixar aqui no Brasil esses impostos que se cobra aos outros países para que se venda as coisas para o Brasil, eles não vão baixar as tarifas aí de 50%. Vai continuar do mesmo jeito. Independente de qualquer coisa que aconteça, eles vão continuar com essas tarifas altas aí. Se não baixar as tarifas, tarifa de importação que a gente compra aí nos outros países e praticamente paga-se o dobro hoje. Vamos aqui para a próxima matéria. Pessoal, estamos aqui no jornal Diário do Poder com a coluna de Cláudio Humberto e ele diz o seguinte: deputado cobra TCU por PT usar gabinete do ódio. Pessoal, aquele famoso gabinete do ódio que tanto se falou, né? E a gente tá vendo aqui já citado tanto aqui no Diário do Poder como também no Estadão. Vamos aqui ler bem rapidinho só esse trecho. O deputado federal Evaí de Mello, do PP Espírito Santo, acionou o Tribunal de Contas da União para apurar a legalidade da campanha Defenda o Brasil, deflagrada pelo PT após Donald Trump anunciar tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros. As peças publicitárias ultrapassam os limites da crítica internacional e mergulham num discurso de polarização interna com ataques explícitos a figuras de oposição como Jair Bolsonaro. Tarcísio de Freitas diz ofício enviado ao TCU. Pessoal, tanto que se falou em gabinete do ódio, né, em algum tempo passado aí, e agora a gente está vendo
Esse mesmo nome aí, Gabinete do Ódio, é explícito aqui em um jornal e colocado por um deputado, como também já vi outros deputados falando a mesma coisa, né, sobre esse assunto, né? Vamos colocar aqui, agora eu vou colocar a matéria do Estadão. Pessoal, dentro da mesma linha do Diário do Poder, mesmo assunto. Vamos entrar agora aqui no Estadão para mostrar também uma matéria do Estadão para vocês, bem rápido. O Gabinete do Ódio e do Bem, né, que é do Estadão, certo? A opinião do Estadão. O lulopetismo orquestra uma produção de desinformação para atacar o Congresso, ação que, conforme critério estabelecido pelo STF, poderia ser enquadrado como ataque à democracia. As farvas do slogan União e Reconstrução, com o qual Lula da Silva inaugurou seu terceiro mandato, na falta do que mostrar, o governo decidiu acirrar como nunca a polarização e o ressentimento como instrumento de sobrevivência política. Em vez de quimerar frente ampla, assiste-se à truculência de um projeto de poder marcado por trincheiras ideológicas, mistificações retóricas e mobilizações tribal da militância. O velho nós contra eles saiu do porão e voltou ao Planalto com um lugar de honra. Pois é, pessoal, isso aqui é bem rapidinho, é só para mostrar, né, que a mesma matéria que tem lá no Diário do Poder, aí a gente já está vendo aqui já no Estadão, mas de uma forma diferente, mas falando da mesma questão aí, dessa questão do gabinete do ódio, né? Tanto que se falava aí no governo anterior, que a gente está vendo agora nesse governo que está aí, né? Pelo menos é o que está se falando no Estadão e no Diário do Poder também. A reclamação lá é de um deputado federal, se eu não me engano. Pessoal, a gente vê assim muitas pessoas atacando a Globo, muitas vezes porque ela fala ou pelo que ela mostra. E essa semana agora, né, rolou aí uma matéria, alguma coisa que chamou a atenção da população e a população começou a compartilhar e mostrando aquela situação, uma desinformação, uma mentira, né, sendo passada pela Globo. Eu vou colocar aqui a matéria da Revista Oeste com Cristina Grêmio, a jornalista, né? Ela vai mostrar aqui o que ela conseguiu registrar. Vou colocar aqui para vocês verem. Inteligência artificial, mas esse print aí eu tirei do meu telefone olhando o Instagram da Globo News. E eu tinha acabado de postar a fala do presidente Donald Trump em relação ao presidente Bolsonaro. Primeiro, ele dizendo: acabamos de mostrar, não vou conversar com Lula agora. O que estão fazendo com o presidente Bolsonaro é injusto, eu o conheço, é um cara duro na negociação, que ama o povo brasileiro. E quando eu fui no Instagram da Globo News, dei de cara com isso. Inacreditável. Eu vi que agora eles já corrigiram, mas esse print aí tá rodando. Chega a ser absurdo, né? A gente vê um jornalismo da Globo, que era para ser um jornalismo sério, né? Dedicado, e de repente você vê o jornalismo aí um erro desse grotesco, né? Que ficou aí por vários minutos no ar e o pessoal começou a tirar print espalhando e aí mostrando aí que muitas vezes não se deve acreditar em tudo que vem pela mídia, né? A gente tem que procurar saber, muitas vezes, vamos dizer, se você está com dúvida, leia a carta de Donald Trump, não olhe pelo que eu estou dizendo, não olhe pelo que está dizendo o jornalista da Globo, ou nem, quem quer que seja, procure você mesmo ler, você fazer sua interpretação naquilo que está dizendo. Como eu disse, na carta lá de Trump, pelo que eu vi, não tem nada a ver aí com o ex-presidente. A questão lá é mais tarifária, negócio de tarifa mesmo, que ele vê que o Brasil cobra muita tarifa dos Estados Unidos e os Estados Unidos não cobram essas tarifas tão altas do Brasil. Então essa questão de tarifa eles vão ter que resolver, sentar e conversar e resolver o mais breve possível. Pessoal, e para encerrar, a gente está trazendo aqui uma matéria que saiu no blog de Currais Novos com o seguinte título: Tomba diz que o tombo, né, de Fátima já passa dos 5 bilhões.
né? Então a gente está lendo aqui a matéria que o deputado Tomba, ele disse que a dívida do governo do estado com precatórios saltou de 900 milhões de 2019 para 5 bilhões em 2024. O aumento é de mais de 600%, foi denunciado pelo deputado Tomba de Farias, do PL, nesta quinta-feira 3, durante a sessão na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Para o parlamentar, que já foi presidente da Comissão de Finanças da Assembleia, o crescimento desenfreado desse passivo é uma bomba prestes a explodir e pode comprometer as gestões futuras se nenhuma providência for tomada. Ele cobrou ações urgentes do governo do estado e criticou o atual modelo de acordos judiciais, onde o governo faz acordos, não paga e quem acaba recebendo são os advogados. Pois é, pessoal, essa é uma denúncia muito grave, né? Saltou de 900 milhões para 5 bilhões uma dívida, né, do governo do estado do Rio Grande do Norte. E Tomba está dizendo aí que dessa forma aí, eu acredito que uma dívida desse de 5 bilhões, né, para um governo do estado do Rio Grande do Norte, dessa forma que está aí, é quase que inviabiliza a administração pública aí para os próximos anos, né? Vamos ver quem vai entrar aí para ver essa dívida como vai estar e o que ele vai fazer com esse bolo aí, essa bomba que vai cair no colo do próximo governador, né, do estado do Rio Grande do Norte. Pessoal, eu sou Sidney Araújo, sou do blog de Currais Novos, eu fico aqui com Deus, né? A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, a gente vai estudar a melhor forma possível aí de estar fazendo esses vídeos para estar colocando pelo menos uma ou duas vezes por semana para a gente ver se consegue aí um ritmo forte, porque são vídeos difíceis de fazer, mas que a gente faz com o maior prazer do mundo, porque a gente gosta daquilo que faz, né? A gente tá aqui, a gente muitas vezes não ganha nada, mas a gente tá aqui porque gosta de fazer, gosta de estar falando pelo povo, gosta de estar fazendo reclamação, mostrando a situação. E olhe lá, nós não ganhamos nada com isso, nós ganhamos só o prazer de estar aí levando essa reclamação e tentando ajudar o melhor possível a vida da população da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Fiquem todos com Deus e até a próxima vez, se Deus assim nos permitir.